Bom, Vini, a gente vai começar falando o básico dos aneurismas de aorta. E como eu estudei esse assunto, vou fazendo algumas interrupções aqui e queria saber de você, então, primeiro, né, a definição de aneurisma. Porque a gente pega muito o laudo de eco, que tá lá, ectasia da raiz da aorta, ectasia de aorta ascendente. Primeiro, o que é ectasia? O que é aneurisma? Qual que é o termo mais adequado e por quê, Vini? Boa, ótima pergunta. Então, vamos primeiro diferenciar o que seria dilatação e por que a gente não utiliza mais o termo ectasia, né? Dilatação é um aumento do diâmetro da aorta que não preenche critério para aneurisma, né? Então, pela diretriz europeia, seria aquela dilatação acima de 2 desvios padrões daquele diâmetro predito, né? Para aquele segmento da aorta, para aquela idade, para aquele sexo. Se a gente fosse pegar um homem e raiz de aorta, seria acima de 40 milímetros e mulheres acima de 36 milímetros. Uhum. Só que aí o aneurisma seria a dilatação acima de 50% daquele valor predito para aquele segmento da aorta. Então, um aumento acima de 1,5 vezes o diâmetro predito. Isso seria aneurisma. E por que a gente não utiliza mais o termo ectasia e a gente utiliza o termo de dilatação? Porque ectasia, ele remete a várias conotações, como, por exemplo, tortuosidade de artérias. Não só dilatação, mas também tortuosidade. Então, para evitar essa confusão de termos, a gente utiliza mais dilatação, que refere, de fato, ao aumento do diâmetro da aorta. Tá? Se a gente for pegar de forma bem prática, a diretriz americana, ela coloca como, para a raiz da aorta e a aorta ascendente, dilatação acima de 4 centímetros e aneurisma acima de 4,5. E para a aorta abdominal, dilatação acima de 3 centímetros e aneurisma acima de 4,5. Mas, cada vez mais a gente vem utilizando aqueles diâmetros indexados, medidas indexadas principalmente para extremos de idade e extremos de altura também. E aí a gente pode utilizar vários índices. A gente pode usar o tamanho da aorta indexado pela área da superfície corpórea, o diâmetro da aorta indexado pela altura, a área seccional da aorta indexado pela altura. Para cada um desses parâmetros, a gente tem algum ponto de corte a partir do qual a gente considera intervenção. Isso já foi abordado pela diretriz americana e foi reforçado também pela diretriz europeia. Maravilha. Vini, vou mostrar aqui, e aí você acompanha com a gente, pessoal. Para quem está vendo a gente pelo YouTube, vou jogar aqui na tela uma primeira imagem da diretriz que ele já coloca aqui os tamanhos da normalidade, o que a gente tem que ficar atento. E aí eu queria focar com você em alguns segmentos aqui da aorta. Então, primeiro, quando a gente está falando da raiz da aorta, depois da aorta ascendente e depois da aorta torácica descendente e por fim da aorta abdominal. Nesses 4 segmentos, quais são os valores da normalidade que a gente vai ter? Então, pra galera ficar atenta, assim. E ou melhor dizendo, talvez o valor da normalidade a gente vai deixar ali na tela, mas se você quiser falar o valor do aneurisma, quando que a gente vai ficar assustado, encaminhar pro cardio, enfim. Então, nesses casos aqui, né, a gente sempre vai considerar aumento acima desses valores como dilatação, né? Já seria dilatação, mas aneurisma entra naquela definição geral de 1,5 vezes o valor esperado. Tá? Então é só fazer as contas para cada segmento. Perfeito. Então esse diagrama é um diagrama um pouco mais personalizado, né, do que aquelas orientações gerais ali da diretriz americana. Mas eu acho que daquelas orientações gerais é interessante a gente ter na cabeça como um norte, mas saber que para cada segmento a gente tem diâmetros específicos e também a gente pode indexar de acordo com a idade, o sexo, a altura também. Maravilha. Então, só pra gente... Quais os valores que a gente fica na cabeça, né? Por exemplo, a aorta abdominal. Pô, 55 para homem. Entendi o que você quis dizer agora. Então, por exemplo, aqueles números chaves ali. Para intervenção, você quer dizer? Isso, só pra galera ficar atenta. Vamos deixar aqui espelhando aqui a imagem. E aí a gente joga lá só pra galera lembrar. Então, que é aquele número 55, que é um número bem chave aí pra gente lembrar.
Então, por exemplo, aorta abdominal, dilatação maior que 55. Óbvio que para mulher a gente vai comentar que tem um corte um pouquinho menor. 50, né? Mas assim, 55 é o número-chave, né? Que acho que a gente tem que lembrar. Se você viu a aorta torácica, a aorta abdominal maior que 55, acho que esse é o número, bom pra gente lembrar, né? Boa, acho que isso a gente também vai comentar muito na parte de indicações de tratamento cirúrgico. É que isso aí vai ficar para os nossos alunos do curso de consultório. Vamos dar só aquela palhinha. Só aquela... Boa, só boa. o gostinho ali pra galera. Ótimo. Então, mas assim, bem de rápido forma... também. Senão... Tá bom, de forma geral, assim, para raiz, né, e para aorta torácica ascendente, a gente tem um valor de 50 para abordagem em centros experientes. Quando a gente está falando de arco aórtico, aorta torácica descendente, a gente utiliza o número de 55. Para alguns pacientes de alto risco, a gente pode até colocar 50 como um valor que a gente considera intervenção. E para a aorta abdominal, infrarrenal, a gente tem alguns valores diferenciados para homens acima de 55, para mulheres acima de 50 milímetros. E quando a gente fala do segmento tóraco-abdominal, é o segmento mais complexo em termos de abordagem, porque é um segmento que a gente tem uma grande dificuldade, tanto para cirurgia aberta quanto para cirurgia endovascular, devido à grande quantidade de ramos que saem da aorta para irrigar as vísceras desse segmento. Então, quando a gente está falando de tórax abdominal, o ponto de corte para a cirurgia também é maior e acaba sendo 6 centímetros de forma geral. Maravilha. Tá? Então, esse é um panorama geral aí para a gente ter em mente. Vini, e os principais fatores de risco que a gente vai ter? Então, para quem está vendo aí, a gente está espelhando aqui dentro da diretriz, os principais aqui. O Vini vai dar uma pincelada só citando aí, por favor, meu amigo. Isso daqui, esses fatores de risco, eles dizem respeito às doenças ateroscleróticas da aorta. Então, quando o aneurisma está relacionado de fato à aterosclerose. Então, vocês podem ver que são aqueles fatores clássicos, como a idade, sexo, tabagismo, diabetes, dislipidemia, hipertensão, sobrepeso, apneia do sono. Então, aqueles fatores aquele clássicos, kit metabólico, né? Para doença cardiovascular. Mas nós temos que lembrar o seguinte: quando a gente está falando de aneurismas de aorta, nem sempre esses aneurismas compartilham os mesmos fatores de risco com a aterosclerose. Na verdade, nem mesmo todos os aneurismas têm um fundo de aterosclerose, né? Exatamente. Quando a gente está falando mais de aorta abdominal, a gente está falando muito de uma etiologia aterosclerótica. E quando a gente está falando da aorta torácica descendente também, né? Quando a gente fala da aorta ascendente, raiz, a gente está pensando talvez alguma coisa genética ou alguma coisa congênita, então. E aí acaba tendo um paciente jovem, como por exemplo, paciente com Marfan, jovem, com uma dilatação da raiz da aorta, que não vai ter diabetes, hipertensão, dislipidemia, tabagismo necessariamente, um cara mais novo, né? Isso, Zé, essa observação que você trouxe é bem interessante, porque essa concentração de etiologia mais aterosclerótica na abdominal e mais genético na torácica ascendente, na raiz, isso tem uma explicação fisiopatológica interessante. Quando a gente fala de origem embriológica, para começar, é diferente. De raiz, aorta ascendente e torácica descendente e abdominal. E segundo, que a composição também da parede da aorta é diferente. Então, quando a gente fala de aorta ascendente e raiz, a gente tem uma camada média da aorta com mais elastina e menos colágeno. E além disso, a gente tem a adventícia com irrigação, com vasa vasorum. Já na abdominal, a gente tem uma camada média com menos elastina, mais colágeno, e a gente não tem vasa vasorum. Então, é uma aorta com mais suscetível a estresse e cisalhamento e, portanto, uma aorta que está mais suscetível à aterosclerose. E por isso, os aneurismas de aorta torácica descendente abdominal, a gente tem uma prevalência de aterosclerose maior. Já quando a gente está falando de aorta ascendente, tanto raiz quanto aorta ascendente, 20% das causas aqui são genéticas. Então, lembrando, também pode ter claro, aneurisma aterosclerótico ali, mas 20% são genéticos e a gente tem que lembrar de causas genéticas quando a gente pega aneurisma de raiz ou aorta ascendente. E também outras etiologias congênitas, por exemplo, como válvula aórtica bicúspide, que a gente vai falar mais à frente, que está intimamente relacionado a aneurismas de aorta ascendente e raiz também, tá?
Mas lembrar que a gente tem outros fatores além da aterosclerose. Então a gente pode ter infecções como sífilis, infecções fúngicas que podem causar aneurisma, aortites relacionadas a vasculites. Então de grandes vasos, né? tacaiaço, BC, arterite de células gigantes, IgG4, tudo isso pode levar a vasculite. A gente tem vários casos desses no nosso ambulatório também. E lembrar de causas traumáticas da aorta, tanto traumas por desaceleração, mas também cirurgia que clampeia a aorta, procedimentos percutâneos que podem causar lesões traumáticas na aorta também. Então, a aneurisma de aorta não se resume à aterosclerose. A gente tem que lembrar de outros fatores, outras causas também, e lembrar que as causas genéticas estão mais prevalentes ali na aorta torácica ascendente, mas pode acontecer em outros segmentos da aorta também. Então, falando de fatores de risco, né, Zé, eu acho que aquele quadro que a gente colocou de fatores de risco aterosclerótico é quando a gente está falando dessas causas ateroscleróticas, mas a gente tem que lembrar dos outros fatores também.